Olá! Agora eu vou só botar da onde nós paramos na aula passada para dar início à segunda parte da aula de dietas de inverno. Tá, né? Então, será que só dietas de inverno é o suficiente? Então, vamos deixar para discutir essa pergunta no final da aula, dessa segunda parte da aula de dietas de inverno. Então, agora eu vou trazer para vocês alguns trabalhos sobre dieta de ácidos graxos em relação à temperatura, tá? Então, esse primeiro trabalho aqui é um trabalho clássico do Teshima dos anos 80, onde ele fez um experimento que ele chegou à conclusão que a tilápia do Nilo tinha exigência em LOA ou araquidônico em 1% para melhorar o ganho em peso a 28 graus Celsius. Então, por muito tempo, se dizia que a tilápia tinha exigência só em ácido graxo da série N6, né? Porque vamos lembrar lá da aula de lipídios. O que é o LOA? O LOA é um ácido graxo da série N6, né? De 18 carbonos. O araquidônico é um ácido graxo da série N6 de 20 carbonos, né? Então, para facilitar, eu sempre vou estar falando a terminação N3 ou N6, tá? Então, nos anos 80, era dito, né? Foi se investigado que a exigência para tilápia era em ácido graxo da série N6, o LOA, em 1%, para aumentar o ganho em peso. Já era o suficiente para ter um ótimo ganho de peso, né? Para expressar ao máximo ganho de peso. Alguns trabalhos realizados ali pelo nosso grupo de pesquisa, né? Pelo o LabNutri. Mufato fez uma relação de N3, N6, né? O N3, que é o alfa-linolênico de 18 carbonos, e o LOA de 18 carbonos, né? A quantidade sempre 1,3 de ácido graxo, mas foi de uma concentração mais alta de N3 para uma concentração mais baixa de N3, né? Então, como que eram feitas as dietas? Era 1% de N3 e 0 de N6, aí foi igualou, né, N3 e N6, e aí alto de N6 e baixo de N3, né? Então foram feitas várias dietas. E Mufato chegou à conclusão que não houve diferença significativa alimentando só com N3 ou só com N6 ou meio a meio. Então, alimentando só com N3 ou meio a meio N3, N6 ou só N6, não teve diferença significativa no crescimento. E Fernandes fez uma suplementação com DHA, que é um ácido graxo da série N3, de 22 carbonos, né, da N3. Então, ele suplementou uma dieta, né, a dieta só N6, e ele foi suplementando 0, 0,25, depois eu vou relatar mais, né? E ele teve uma conclusão que a suplementação do ácido graxo DHA, que é um ácido graxo da série N3, não houve diferença no crescimento, né? Mas ambos, todos esses estudos eram para temperatura baixa, para temperatura de 28 graus Celsius, né? Temperatura baixa não, desculpa. Era para temperatura de 28 graus Celsius. Aí, voltando para essa parte da tabela aqui, onde a gente vai abaixo da faixa ideal de crescimento, né? Onde a gente começa com 25 graus Celsius, né? A gente vê que a suplementação com PUFA, aqui é com óleo de peixe, já melhorou o ganho de peso e eficiência alimentar, né? Outro trabalho aqui também, onde era óleo de peixe mais PUFA, também melhorou o ganho de peso e eficiência alimentar. Já a 22 graus Celsius, a gente tem trabalho com óleo de peixe,
só o alfa-linolênico, que é o ácido graxo da série N3 de 18 carbonos, e o DHA, né? Todos esses a 22 graus Celsius tiveram maior ganho de peso, eficiência alimentar e redução proteica. Então, sim, a tilápia, quando a temperatura está abaixo da faixa ideal de crescimento, né, que é de 25 para baixo, ela exige N3 para melhorar crescimento, eficiência alimentar e retenção proteica. Agora eu vou trazer alguns trabalhos do LabNutri. Então, aqui, ó, esse é o trabalho do Fernandes, que eu relatei ali, e o trabalho de Nóbrega, onde a gente alimentou a tilápia com farinha de aurantiocítrio rica em DHA para fazer esse estudo. Então, a farinha de aurantiocítrio, ela é uma excelente fonte de cadeia longa de ácidos graxos da série N3, que pode ser utilizado para fazer ração. Então, ela é riquíssima em DHA, que é esse ácido graxo, ó, 22,6N3. Esse é o DHA. Então, essa farinha de aurantiocítrio, mas tem a farinha de esquizoquítrio e outros micro-organismos ectotópicos fontes de DHA, são uns bons são bons para substituir a farinha de peixe e o óleo de peixe, porque são ricos em DHA e preço e quantidade de disponibilidade no mercado são suficientes para atender o mercado. Então, falando um pouco da composição dessa farinha de aurantiocítrio que foi utilizado nesses dois trabalhos, é uma farinha que tem 70% de lipídio, 11% de proteína, né? Ela é riquíssima em saturado, tem 38% de saturado, porém 15% é de DHA. Então, foram realizados dois experimentos. O experimento de Fernandes, que foi realizado em temperatura ótima de crescimento, a 28 graus Celsius, a 57 dias de alimentação, e o trabalho de Nóbrega, a 22 graus Celsius, um experimento de 87 dias de alimentação, né? Aí eu botei a composição básica aqui, né? 70% de proteína, 11% de proteína, 70 de lipídio e 15 de DHA. Aí agora eu pergunto para vocês, por que o experimento a 28 foi 57 dias e o experimento a 22 foi a 87 dias? Vamos aí, vou esperar vocês pensar um pouquinho. Tá, pausa o vídeo e pensa. Então, eu vou dizer, porque quanto menor a temperatura, diminui o consumo e diminui o crescimento. Então, em temperatura baixa, a gente tem que aumentar o período de alimentação para os peixes chegarem ao mesmo peso final. Então, o peso inicial, o peso final do experimento de ambos os experimentos, tanto a 22 e a 28, foi igual. Os peixes chegaram a 60, 70 gramas no final do experimento. A diferença foi o tempo. Como os peixes a 28 consomem mais ração e crescem mais rápido, porque comem mais ração, porque o metabolismo deles está mais acelerado, então o experimento é menor. Mas com a queda da temperatura, diminui o metabolismo, diminui o consumo e diminui o crescimento. Então, a gente tem que aumentar o tempo de experimento. É só por isso, porque o peso inicial e o peso final tem que ser muito parecido, muito próximo, para a gente conseguir comparar os dois trabalhos. Então, falando um pouco da dieta, a gente teve uma dieta controle com óleo de fígado de bacalhau, mas o experimento de farinha de aurantiocítrio foi 0, né? Uma dieta sem a suplementação. Aí a gente suplementou 0, 5, 1, 2 e 4%. Então, em temperatura ótima de crescimento, a 28 graus Celsius, a gente não observou diferença no crescimento, mas com o aumento de farinha de aurantiocítrio, mais incorporou DHA no filé.
Então, esse é muito importante, porque um filé rico em ômega 3 é um filé mais nutritivo para consumo humano. Então, ele conseguiu incorporar super bem o DHA no filé. Então, isso é um ponto positivo para a farinha de aurantiquítrio e um bom substituto para a farinha e para o óleo de peixe. Quando a gente vai para a temperatura baixa, a gente é claro, né, que o peixe tem exigência em ácidos graxos da série N3. Só com 21 dias, o crescimento já foi exponencial. Quanto mais DHA, mais o peixe cresceu. Com 49 dias, foi observando uma redução na diferença desse crescimento, né? Só de 0 para 1. Mas se a gente observar 1, 2 e 4 aqui, a diferença está ficando quase que nenhuma. E com 87 dias, a gente teve uma redução de 2%. A de 1 e a de 4 ficou iguais o crescimento. Mas se a gente comparar a 1 e a 0, deu bastante diferença. Então, aqui fica claro que que a tilápia do Nilo tem exigência em ácidos graxos da série N3 quando a temperatura está abaixo do ideal de crescimento. No caso desse experimento, é 22 graus Celsius. Então, aqui quando a gente vê o ganho de peso, peixes alimentados com a dieta zero, sem a farinha de aurantiquítrio, com 1%, né, comparando com 1% de suplementação de farinha de aurantiquítrio, né, e DHA, os peixes tiveram um aumento de crescimento em 16%. 16% em relação ao crescimento. Isso é muita coisa, né? Mas aí a gente também estimou a faixa para melhor eficiência alimentar e retenção proteica também. Agora nós vamos comparar o ensaio de digestibilidade, porque essa farinha de aurantiquítrio, ela também é rica em gordura saturada. Então, será que isso vai interferir no crescimento, na digestibilidade, né, dessa dieta? Então, por isso que a gente fez um experimento de digestibilidade para ambas as temperaturas. Então, o ensaio de digestibilidade é 28 graus Celsius. Aqui em cima, vamos olhar nessa parte de cima primeiro. O DHA e os ácidos graxos da série N3 tiveram uma altíssima digestibilidade, né? Então, isso é muito bom. De 96, 98. Então, isso é maravilhoso. Então, quando a gente vai para a temperatura subótima de 22 graus Celsius, que é esse quadrinho aqui de baixo, a gente vê que se manteve essa alta digestibilidade, né? 96 e 98. Então, foi muito bom isso, porque independente da temperatura alta ou baixa, a digestibilidade do DHA foi altíssimo. Então, isso é muito importante. Então, vale a pena eu alimentar meu peixe com essa farinha de aurantiquítrio em temperatura baixa, porque ele vai estar conseguindo digerir esse DHA. Agora, quando a gente observa a digestibilidade da proteína lipídio e do ácido palmitoleico, né, que é o saturado de 16 carbonos, a gente podemos observar que em temperatura alta, né, já não foi tão bom quanto do DHA, em temperatura de 28 graus Celsius, a digestibilidade da proteína e do lipídio ficou em torno de 80, 83, e o ácido palmitoleico a 77. Mas quando a gente vai para a temperatura baixa, a gente observa que essa digestibilidade ela cai, né? De 80 ela cai para 60 e o ácido palmitoleico de 70 cai para 52. Então a digestibilidade do ácido graxo saturado reduziu, o que afetou a digestibilidade do lipídio da proteína, né? E a digestibilidade da dieta. Então,
é extremamente importante a gente tomar cuidado com gordura saturada no inverno. Desculpa. Porque no inverno, pensa, a temperatura tá fria. E como é que é a gordura saturada? Como é que é a banha suína no inverno? Ela é sólida. Então, no intestino, como o peixe não aumenta a temperatura do corpo, o intestino também vai estar. A temperatura também vai estar baixa no intestino. Então, no intestino, ela passa como se fosse sólido. Isso vai interferir na digestibilidade. Não só da gordura saturada, mas vai, né, na da gordura saturada, mas também se vai afetar a digestibilidade do saturado, né, do ácido palmitoleico, necessariamente também vai afetar a digestibilidade do lipídio como um todo e também afeta a digestibilidade da proteína. Por esse fato, porque ele vai estar mais sólido, né? Não vai estar tão fluido, então a digestão ali não vai ser tão perfeita por esse fato da solidificação da gordura saturada no frio. Então, é extremamente importante tomar cuidado com a dieta durante o inverno. Então, lembra lá que a gente falou que a dieta afeta muito a resposta fisiológica dos peixes? Imagina fazer uma dieta onde a gente bota bastante ingrediente de origem animal, bastante subprodutos da dieta que vem do suíno, que vem cheio de gordura suína. E a gente dá para o peixe para faz uma ração com esse rejeito não esse rejeito, esse subproduto, essa farinha de resíduo. Isso, lembrei. Essa farinha de resíduo de suíno, que vem super gordurosa, com bastante gordura saturada. Aí eu vou fazer uma ração e vou alimentar os peixes no inverno. Os peixes não vão conseguir absorver essa gordura. E vai afetar até a digestibilidade da proteína. Então, isso já vai agravar a situação dos peixes que já estão estressados com a temperatura baixa. Agora eu vou falar sobre o experimento que a gente realizou. Lembra que eu falei na aula passada daqueles outros gráficos? Do experimento que a gente realizou lá no Planalto Norte. É aqui nessa região aqui, ela é uma região de altitude com a divisa de Santa Catarina e Paraná. Ela é uma região que não produz tanta tilápia, assim, em 2021 produziu 71 toneladas, mas ela poderia ser mais promissora se tivesse mais investimento, né, de dietas mais elaboradas para a região, de manejo, de uma genética mais elaborada lá para a região e também de técnicos que consigam levar toda essa tecnologia para lá também, né? Porque não adianta existir e se não tem um técnico, um engenheiro de agricultura, se não tem alguém que consiga levar toda essa informação, toda essa tecnologia para a região. Então, isso também é muito importante, né? Não só a nutrição, manejo e genética, mas o engenheiro de agricultura é muito importante. Então, aqui foi o produto, o Alpro que a gente usou. Ele é um aditivo rico em farinha de esquizoquítrio, né? Tem levadura também, mas o foco do trabalho é esse DHA. Então, é uma farinha riquíssima em DHA também. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar duas dietas. Uma dieta só com ácidos graxos da série N6 e uma dieta ao Pro suplementada com essa farinha rica em DHA. Lá na região, no município de Rio Negrinho, que tem um inverno bem característico. Então, o experimento durou do outono ao verão. Então, como a gente foi bastante tempo, né, de experimento, foram realizadas. Eram duas dietas, dieta controle e dieta ao Pro. Sempre dois tratamentos. Mas, como foram os peixes chegaram pequenininhos, chegaram para aclimatação, os peixes chegaram com 6 gramas. E a gente aclimatou bastante tempo, por 40 dias, né? E foi de 6 a 16 gramas que a gente iniciou o experimento. Então, foi formulado
né, 2 dietas experimentais, mas com níveis não crescentes. A gente com 3 níveis de proteína. Então, começamos o experimento com 38, no meio do experimento 36 e final do experimento a gente deu uma dieta com 34% de proteína. Por quê? Porque os peixes foram crescendo e a exigência em proteína foi reduzindo. Isso já está bem claro na aula de vocês da digestibilidade de proteína, que toda larva é um carnívoro em potencial, né? Porque tem maior exigência em proteína. Conforme vai crescendo, vai reduzindo essa exigência em proteína. Mas foi igual para todas. Então, aqui a gente pode ver, ó, depois, o próximo passo. Aqui, só que a gente foi suplementado ao pró na mesma quantidade e foi reduzido o óleo de milho. E um pouquinho de farinha de vísceras. E todas as dietas apresentaram a mesma quantidade de DHA. E zero, ó, e a controle, 0, né? Só N6. Então só tinha N6. Pouquíssimo N3, porque sempre tem um pouquinho. Mas é quase nada, 0,01 é nada. Mas DHA não tinha nada. E a Pro suplementada com DHA. Então, é uma dieta controle só com N6 e uma dieta Pro suplementada com DHA. Então, aqui eu vou repetir um pouco, mas mais voltada para a dieta Pro. No começo, onde as temperaturas estavam acima de 18 graus Celsius, os peixes foram alimentados de 3 a 6% da biomassa, porque as temperaturas estavam acima de 18 graus Celsius. Mas a gente pode ver que quase não teve diferença. E quando caiu um pouquinho a temperatura, até dá para ver que um pouquinho, assim, mas quase nada, teve diferença de consumo entre a Pro e a controle. Mas no final do experimento, ó, ao longo do experimento, quer dizer, ó, a gente pode observar esses 2 pontinhos, ó, o pontilhado e esse ponto traçado mais forte de preto. O traçado mais forte de preto é o Pro e o pontilhado é o controle. Então, podemos observar que quase não teve diferença entre o consumo. Só mais lá no final, que aí teve diferença de peso. Então, aqui, conforme foi passando o tempo e o inverno foi chegando, foi caindo a temperatura. Então, quando caiu a temperatura aqui por maio, 14 de maio, se reduziu a alimentação para uma vez ao dia. Então, os peixes eram alimentados só uma vez ao dia, entre meio-dia e 1h da tarde, que era a parte mais quente do dia. E teve uma redução no consumo. Eles consumiram ração numa quantidade de 1,75%, que é bem baixo, que é 0,75% em relação à biomassa. Então, aqui é só para mostrar para vocês que a temperatura da água chegou a 11 graus Celsius. E com o passar do tempo, né, foi passando a primavera e chegando o verão, a temperatura da água aumentou, superior para 22 graus Celsius, e a taxa de alimentação foi aumentando também, de 1,3% a 3% da biomassa. E também aumentou a frequência alimentar, passando de 1 para 2 vezes ao dia, né? Que os peixes começaram a comer mais e, consequentemente, começaram a crescer mais. Então, é bem claro aqui, vocês conseguem ver que o aumento no consumo alimentar. Aqui só para mostrar, né, que foi um experimento onde realmente fez frio, que foi a grama congelada. Aqui nesse gráfico é a temperatura e em relação ao peso. Então, podemos observar que com o aumento da temperatura, o crescimento exponencial aqui a partir de outubro.
Ó, e ainda continuamos. Pontilhado é controle e linha preta grossa é o Pro. Então, podemos observar que nessa faixa aqui, de 14 de maio até 1º de outubro, os peixes apresentaram baixo consumo alimentar. O consumo alimentar foi somente para manter a função fisiológica, né? Eles apresentaram baixíssimo ganho em peso, então eles consumiram ração em porcentagem de mantença. O 0,75% da biomassa foi uma quantidade para manter os peixes vivos e bem, para conseguir depois passar o inverno, né? É importante dizer que os peixes comiam todos os dias. Uma vez ao dia, essa quantidade baixa, né? Mas eles comiam todos os dias. É importante alimentar os peixes todos os dias. O peixe comeu, é importante alimentar. Só que o manejo aqui tem que ser com muito cuidado, porque não pode ser muito. A oferta de alimento não pode ser muito barulhento e a quantidade tem que ser bem calculada, porque os peixes vão comer bem devagar, então essa oferta tem que ser feita bem lentamente e também não pode deixar sobrar ração, porque vai afetar a qualidade da água e também não é legal, porque isso é uma questão de manejo, né? Então, os peixes já estão estressados, a gente não precisa aumentar a amônia. Então, é extremamente importante nesse período, além de uma dieta adequada, né, rica em ômega 3, em antioxidantes, né, como vitamina E. Então, ácidos graxos da série N3 e antioxidantes e vitamina C é extremamente importante estar presente na dieta de inverno para tilápia, né? E o manejo é extremamente importante. Os peixes vão estar com metabolismo baixíssimo, então o manejo alimentar, a ração tem que ser ofertada de forma lentamente na parte mais quente do dia, não pode deixar sobrar ração e tem que ter muita paciência para alimentar os peixes nessa época do ano. Mas é extremamente alimentar todos os dias. Aqui é um outro experimento que foi realizado também com tilápia do Nilo. Os peixes foram alimentados por 8 semanas, né, num ensaio de 25 graus Celsius. Então, os peixes foram alimentados com uma dieta só contendo óleo de peixe, 4% de óleo de peixe, 4% de óleo de milho. Aí foi um mix, óleo de 2% de peixe e 2% de milho. E essa dieta, um controle negativo, que foi só com óleo de coco. Eles alimentaram por 8 semanas. E aí esse experimento aqui, eles foram reduzindo a temperatura. Então, eles foram reduzindo de 25 graus Celsius até chegar a 16 graus Celsius, eles diminuíram 1 grau a cada 12 horas, para ver quando que os peixes iam começar a morrer. Então, a 16 graus Celsius, a gente pode observar que os peixes alimentados com óleo de coco começaram a morrer. Então, observem, né? 16 graus Celsius já começou a ter a mortalidade. E os peixes alimentados com as outras dietas, não. Então, a partir de 16 graus Celsius, eles começaram a reduzir a temperatura a partir de 1 grau a cada 2 horas, tá? Então, quando chegou a 12 graus Celsius, os peixes alimentados só com óleo de peixe e só óleo de coco começaram a morrer. E quando chegou a 9 graus Celsius, os peixes alimentados com óleo de coco morreram todos. E com 6 graus Celsius, os peixes alimentados com óleo de milho, que só tem ácidos graxos da série N6, terminaram de morrer. Então, olha a diferença. De 6 para 9. Então, sim, a composição dos ácidos graxos afeta bastante a mortalidade, né, e
não só a mortalidade, mas o sistema imunológico dos peixes, né? Os peixes ficam mais dietas bem formuladas de inverno, o peixe vai ficar mais resistente ao frio, em relação a uma dieta que não foi pensada para o inverno. Então, sim, a dieta interfere no crescimento, a nutrição melhora a resposta dos peixes ao frio. Então, observando aqui a parte do DL50, só um pouquinho, do DL50, os peixes alimentados com óleo de coco teve o DL50 maior. Por quê? A temperatura de 15 graus Celsius morreu metade da população. Enquanto a gente observa aqui o óleo de milho e o mix tiveram a menor DL50. Então, a metade da população morreu com 8 graus Celsius, 8,5 graus Celsius. Né? Então, para ver como a composição dos ácidos graxos afeta. Só para lembrar a parte do crescimento desse experimento, os peixes alimentados com óleo de peixe, quando a gente vê só crescimento, os peixes alimentados com óleo de peixe e o mix, né, que foi óleo de milho e óleo de peixe, apresentaram crescimento igual. Né? Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Se os peixes alimentados com mix ou óleo de peixe tiverem o crescimento igual, isso é legal, né? Então a gente pode misturar. Mas quando a gente vê a resistência ao estresse térmico, né? Que é essa redução brusca da temperatura, que isso acontece no viveiro também, podemos observar que essa relação N6 e N3 foi a melhor para o peixe ficar mais resistente a esse estresse. Então, não adianta a gente botar uma quantidade gigantesca de ácidos graxos da série N3, porque o peixe também fica imunossuprimido, porque é muito insaturado para o peixe lidar, que pode afetar questão de danos oxidativos, questão metabólica, vai interferir no metabolismo do peixe. Então, uma dieta de inverno para tilápia não é, vamos botar um monte de ômega 3, vamos botar um monte de farinha de aurantialquítreo. Não, tem que ser a concentração ideal, né? Que vai melhorar o crescimento e que vai deixar o sistema imunológico do peixe resistente também a estresse térmico. Né? E a outros estresses também, mas aqui é um estresse térmico que foi feito o experimento. Então, ficou claro aqui que a concentração ideal é sempre uma relação meio a meio. Ou meio a meio não, sempre vai ser uma concentração X. Não vai ser nem zero e nem um monte. Vai ser sempre uma concentração X. Por isso que a gente tem que consultar os trabalhos de exigências de ácidos graxos para inverno. Tem bastante. Então, vou fazer só um resuminho aqui com vocês. Em temperatura ótima de crescimento, a tilápia ela não tem exigência em ácido graxo específico, né? Então, voltando lá no trabalho de Mufato, tendo uma quantidade total de PUFA numa quantidade de 1,3%, é independente se o peixe vai comer um ácido graxo da série N6 ou se vai comer N3, ele vai crescer igual. Então, não é que a tilápia não tem exigência em N3, em temperatura ótima de crescimento. Tanto faz. Ela se adapta com os dois. Se vai botar o N3 ou um N6 para crescimento, falando para crescimento, fica bem claro, para crescimento, independentemente de ambas, ela vai crescer bem. Porque a tilápia em temperatura ótima de crescimento tem exigência em PUFA. Falando em crescimento, a gente não está falando de sistema imunológico, só para deixar claro aqui, tá? Para crescimento. Então, é em PUFA. Independentemente da quantidade, ela precisa de 1,3 de PUFA. Tá? Agora, quando a gente vai para a temperatura subótima, sim, a tilápia precisa ter uma relação ideal de N6 e N3. Não pode ser só N3 e nem só ser N6. Precisa uma relação ideal
de N3 e N6. Então, a tilápia vai ter uma exigência também em ácidos graxos da série N3. Aí aqui eu trago fontes, né? Pode ser óleo de peixe, aditivos como farinha de micro-organismos heterotrópicos, microalgas, ou algum óleo de linhaça, alguns aditivos que podemos substituir. Então, sim, a tilápia tem exigência em ácidos graxos da série N3. Aí, dentro da temperatura, do manejo, do peso, a gente vai ver qual a quantidade de N3 é necessária para ter o máximo de crescimento, né? Lembra que eu falei para vocês que o excesso também é ruim? Então, tem que ser uma concentração equilibrada entre N3 e N6, para ter um ótimo crescimento e uma resposta imunológica boa também durante o inverno. É isso que eu quero falar para vocês. E aí, vamos discutir a relação da dieta. É só dieta de inverno mesmo que a gente precisa? Não, né, gente? A gente precisa ter uma dieta de verão, né? Para os peixes estarem bem e crescerem bem. A dieta de verão, ela precisa ser econômica. Tem que ser uma dieta barata, mas, né, que faça o peixe crescer bem e tenha uma resposta imunológica, mas tem que ser uma dieta, né, economicamente viável, porque é quando os peixes vão comer um volume gigantesco de ração e vão crescer. Porque quanto mais eles crescem, mais eles comem. Então, tem que ser uma ração que economicamente viável, que tenha uma boa eficiência econômica, tá? Isso falando de dieta de verão. Para tilápia, né? Mas tem que ter uma dieta específica para verão. Mas, para o inverno, precisa ter uma ração bem feitinha, porque os peixes vão estar comendo pouco. Então, dá para botar ômega 3, né? Vitamina E, vitamina C, dá para botar, dá para fazer uma dieta mais concentrada em proteína também. Porque eles vão comer pouco, mas eles vão passar melhor esse período estressante do frio. Para quando vir a primavera e o verão, que esse aumento de temperatura muito rápido, os peixes estarem prontos, nutridos para a diversidade desse aumento da atividade bacteriana. Então, precisa de uma dieta de inverno, também uma dieta ali para quando está aumentando a temperatura, né? Que é aquela para primavera, e depois uma dieta de verão. Então, para todas as épocas do ano, é necessário ter dietas diferentes para tilápia e para todos os peixes, né? Mas focando aqui em tilápia. Eu quero mandar um beijo para todos e se alguém ficar com alguma dúvida, pode pedir para a professora Débora passar o meu contato, que eu esclareço qualquer dúvida para vocês. Beijo e tchau!